Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. E hoje tendo a incumbência do estudo. Na semana passada, para aqueles que estiveram aqui, a Michele abordou o tema bens materiais e bens espirituais à luz da doutrina espírita. E ela citou exatamente essa parte do Evangelho, né? Onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. E o evangelista Mateus registrou. E eu já estava com o estudo mais ou menos engatilhado, aí eu fiquei assim convidado. E depois eu pensei, eu falei, não, o tema, o assunto está no ar. Por que será? Né? Porque a gente sabe que não tem uma coincidência. Então, cada vez que nós fazemos, cada pessoa ao fazer a abordagem, faz de uma forma. E provavelmente, digo isso por mim mesma, é um momento em que nós precisamos compreender o significado que Jesus nos deixou no Evangelho e que até agora eu acredito que nós não compreendemos. Quando nós falamos de tesouro, geralmente nós imaginamos alguma coisa assim, né? Um baú cheio de moedas, cheio de joias, ou muito dinheiro. Nós sempre imaginamos ou relacionamos a algo material, né? A nossa mente, primeiro foco que dá é nessa parte material. Por quê? Porque nós estamos muito apegados pelo nosso estágio evolutivo à matéria. Mas o nosso tesouro pode ser muitas outras coisas que não estão relacionadas com essa parte material. E é isso que nós vamos desenvolver. E aonde está o meu tesouro, está o meu coração. Então vamos lá. No Evangelho de Mateus, nos versículos de 19 a 21, ele registrou as palavras de Jesus: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o meu tesouro está relacionado com algo material, quando esse tesouro é roubado, nós nos desesperamos. E dependendo do que acontece, vamos supor que eu tenha uma fortuna e de repente, por um revés da vida, eu perco aquela fortuna, eu perdi o meu tesouro e não acumulei tesouros no céu. Toda a minha existência está pautada aqui na terra, em ter. Onde está o meu prestígio agora que eu já não tenho mais a riqueza? Como é que fica? Quantas pessoas que nós não conhecemos ou que nós ouvimos falar, que após passarem por uma tragédia dessa, se matam, sucumbem. A família, muitas das vezes, é destruída. Quantas famílias que são esfaceladas após uma herança que tem que ser dividida? Só eu que conheço histórias assim, né? Então isso vem provar o que Jesus está colocando para nós e que nós ainda não entendemos. Agora, quando eu tenho o entendimento de que aqui é uma passagem e que na verdade a hora que eu passar para do lado de lá eu não vou levar absolutamente nada de material, quando nós tivermos esse entendimento, a nossa vida vai ser muito mais fácil. E nós vamos ver que isso é possível. Jesus chamou a atenção para esse fato em várias passagens do Evangelho.
Na parábola do rico insensato, ele conta a história de um homem que, tendo seus celeiros abarrotados, manda destruí-los e constrói um outro e diz: a partir de agora eu já não tenho mais preocupação nenhuma. Mas naquela noite o celeiro é totalmente destruído. E Jesus diz, está no Evangelho de Lucas: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quer dizer, tudo aquilo que ele tinha preparado vai ficar para quem? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então agora nós vamos tentar fazer uma análise em que patamar nós estamos. Cada um de nós. Como a Alice colocou, pedindo a colaboração no almoço para a manutenção da casa que todos nós desfrutamos, como é difícil colocar a mão no bolso muitas vezes para colaborar. Mas muitas das vezes nós saímos à noite, ou vamos para um outro restaurante, ou vamos comprar coisas que nós não precisamos com uma facilidade enorme. Então nós ainda temos essa dicotomia dentro de nós, né? Fica um lembrete aí. E os Espíritos têm nos alertado muito, os mentores, que nós somos desafiados nas nossas reencarnações por algumas coisas, mas tem três principais, que é o dinheiro, o poder e o sexo. Dificilmente nós já passamos por essas três provas. Tem outras, mas essas são as que mais frequentemente nós estamos passando. Muitas das vezes nós perdemos a reencarnação por conta dessa situação. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Nós vimos aí, durante esses últimos meses, a respeito de pessoas, de empreiteiros, de empresários riquíssimos, que já têm dinheiro suficiente para viver confortavelmente até os seus últimos dias, bem como toda a sua família e as futuras gerações. E de repente, se entrelaçaram em falcatruas, em corrupção, desviando dinheiro, tendo obras desmoronadas, matando tantas outras pessoas e por aí afora, por conta de acumular mais ainda. Já tem tanto dinheiro e quer mais para quê? Porque ainda está arraigado no nosso espírito esse sentimento. Aí vocês vão falar assim: ah, estou livre dessa, né? Eu não tenho milhões, não faço nada disso. Agora vou pegar no pé. Principalmente para as mulheres. Quando nós estamos na nossa casa, e aí chega alguém para almoçar ou para jantar, e aí sobra, e você pega, coloca a comida, né, numa Tupperware que não é Tupperware, e a pessoa leva e esquece de devolver. O que passa na nossa cabeça? Toda vez que nós vemos aquela pessoa, será que ela não vai lembrar de devolver a Tupperware? É ou não é? Percebem como que a gente se apega a coisas pequenas? Quando nós perdemos um brinquinho de bijuteria, a gente tem um monte de outros, mas eu quero aquele. E às vezes a gente perde o sono procurando, e por aí afora. Então isso mostra como nós estamos muito apegados ainda, em maior ou menor grau, e é o momento da gente começar a se dissipar disso. O poder e o dinheiro estão muito interligados, mas são diferentes. Muitas das vezes, principalmente para quem é professora, vai se identificar nisso. Às vezes a pessoa é um colega de profissão de igual para igual. Acontece alguma coisa, sobe
temporariamente de cargo, né? Deixa de ser professor, passa a ser coordenador, passa a ser alguma outra coisa, gerente, né? E aí o que acontece? A gente fala assim, subiu na folha do sulfite. De um dia para o outro, muda a maneira de ser. Porque aquele novo cargo te deu poder. Tentações pelas quais nós passamos. Sexualidade. Quantas famílias não foram desfeitas por conta de situações que um acabou traindo por uma leviandade e às vezes acaba com o processo reencarnatório. Então são provas que nós passamos. Cada um aí analisa a sua situação e se já venceu as 3, beleza, tem outras, mas vamos lá. Para a gente não ficar dando exemplos aleatórios ou falando de outras pessoas, nós vamos pegar um relato que tem no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado pelo Chico, que vai nos contar uma história interessante. E os livros do André Luiz são sempre relatos de histórias reais. E não é para a gente ler e falar assim, nossa, que legal. É para ler e falar assim, aonde isso me serve? Aonde eu me encaixo? Então nós vamos ver. Ela vai acontecer na Mansão Paz. A Mansão Paz não é uma colônia. É um local, é uma construção muito grande. No livro eles descrevem que é como se fosse uma réplica do Mosteiro de São Bento, que existe na Europa, muito grande. E ela está localizada numa dimensão mais próxima aqui da crosta, nosso lar está mais acima. Então vamos colocar que a Mansão Paz está numa região mais densa, energeticamente falando. E ela vai trabalhar como um posto de socorro, recolhendo aqueles espíritos que estão num estado muito sério de sofrimento. Recolhem do umbral, ficam um tempo ali e depois são direcionados. O diretor dessa mansão é o Druso. Tem como instrutor o Silas, que a história de Silas é magnífica, mas não dá tempo de contar. E como aprendizes, o André Luiz e o Hilário, tá? E aí, eles recolhem em uma determinada noite, eles socorrem um espírito de um homem que está completamente deformado, dementado. A descrição é de um monstro, tá? Ele estava numa posição parecendo um animal e o rosto era descomunal, bem como os braços e as pernas, por conta de uma subjugação de obsessores. Então, durante 20 anos, ele se manteve aprisionado e foi feito um resgate nessa noite. Ele se chama Antônio Olímpio, é a história dele que nós vamos conhecer. Ele, quando encarnado, ele era casado com a Alzira, uma mulher que já tinha uma elevação espiritual maior. O Antônio Olímpio, ele morava numa fazenda que era a propriedade dos pais, ele administrava a fazenda. E os pais haviam falecido e estava para sair do inventário e ele teria que dividir as terras com mais 2 irmãos, Clarindo e Leonel, que eram irmãos mais novos. E na cabeça dele, apegado ao dinheiro, tá? A dificuldade dele era com o dinheiro, ele começou a arquitetar um plano, porque ele percebia que os irmãos não tinham os mesmos interesses com relação à fazenda. O Clarindo até queria permanecer ali na terra, mas desenvolver um trabalho diferente do que ele pensava. E o Leonel estudava para bacharel
mas o sonho dele era se tornar um pianista. Então ele tinha a intenção de sair dali. E se houvesse a repartição dessas terras, na cabeça do Antônio Olímpio, ele perderia aquela riqueza que ele achava que ele tinha direito. A fazenda poderia ser dividida entre os três e os três viverem tranquilamente, mas o desejo era maior. O que Antônio Olímpio faz? Ele arquiteta um plano numa determinada noite, num determinado dia. Ele convida os dois irmãos para tomarem um licor. E ele vai dando licor para os irmãos, até perceber que eles já estavam mais ou menos embriagados. Aí ele convida para um passeio de barco em um lago que tinha na fazenda, que era um lago muito grande, como se eles fossem fazer uma inspeção. E saem os três neste barco. Quando ele chega num determinado ponto, que era um dos locais mais profundos do lago, ele começa a movimentar o barco, fazendo com que ele vire. Os três vão para a água e os dois irmãos, por conta da bebida, acabaram não encontrando forças para sair nadando. E eles começam a pedir socorro. E ele simplesmente ignora os irmãos e vai em direção à margem. E os dois irmãos acabam morrendo ali, afogados. Como ele não acreditava na vida após a morte, o problema dele estava solucionado. Chegou na margem, contou a história, muito triste, porque ele havia perdido os irmãos num desastre por aí afora. Perante os homens, ele era inocente. Ninguém soube do ocorrido, somente ele. Que já é bom. A partir dali, ele passa a ter uma vida com fartura, com a esposa e com o filho que tinha 1 ano. Ele era recém-casado, né? Porém, a esposa começa a sofrer a obsessão dos dois irmãos, que ao se perceberem fora do corpo e tendo todos os seus sonhos esfacelados, né? Sem a possibilidade de concretizarem, o que eles fazem? Eles permanecem na casa, ali na fazenda. Eles não saem dali. Isso pode acontecer? Pode, muito mais do que a gente imagina. Então eles permaneceram ali. E os dois irmãos arquitetaram um plano para atingir o Antônio Olímpio, atingindo aqueles que lhe eram mais caros. E eles começam pela cunhada. A obsessão é tão grande que ela começa num processo de doença, vai no médico, não consegue resolver, tem uma melhora, depois uma recaída, e num determinado período ela tem uma febre muito alta e os médicos dizem que após aquela febre, por consequência da febre, ela enlouqueceu. Na verdade não foi por conta da febre, foi por conta da obsessão. E a partir dessa loucura, em um determinado dia, aproximadamente 6 anos após a morte dos dois, imagino que você sofreu uma obsessão por 6 anos, dia e noite, ela acaba indo em direção ao lago e ela morre afogada. Ela comete o suicídio por conta deles. Para o Antônio Olímpio, é um baque. Ele estava rico, porém viúvo e com um filho pequeno para criar. Tenta de todas as formas usufruir da riqueza, mas ele não fica bem. 15 anos depois, ele desencarna. E quando ele desencarna, abre os olhos do outro lado da vida, quem está ali esperando? Os dois irmãos. E aí os dois irmãos se tornam vingadores.
tem o direito sobre ele. Pega o seu espírito e o leva para uma região no umbral, uma região de trevas, e lá o mantém aprisionado por 20 anos. Ele é subjugado no plano espiritual. Vejam só, enquanto os dois irmãos, durante esse período de 20 anos, fica cuidando dele, lá no umbral, eles vão fazendo acordos com outros espíritos que também desencarnaram, apegados ao dinheiro, e vão mandando para a casa do Luiz, porque o Luiz permanece lá na fazenda. Então a casa do Luiz era lotada de espíritos que só pensavam no dinheiro. Volta lá no tema: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E esses espíritos que estão ali, na maior parte homens, vão influenciando ele de uma forma tão grande que o Luiz se transforma numa pessoa extremamente apegada ao dinheiro, porém ele não usava. A casa dele praticamente estava caindo aos pedaços, e ele sempre dizia para a esposa, que depois de algum tempo ele se casa com a Adélia e tem 2 filhos, praticamente eles eram mantidos numa penúria enquanto ele tinha dinheiro guardado, seja no banco, seja na própria casa. Ele escondia o dinheiro, mas a esposa e os filhos não sabiam. Por que isso acontecia? Porque ele tinha o apego ao dinheiro, e os espíritos que Clarindo e Leonel colocaram na casa fazia com que isso aumentasse, se tornando uma obsessão. Dá para entender? Deu para entender? Ok. Só falta um detalhe. Quando a Alzira desencarna e ela comete o suicídio, ao chegar do outro lado, ela tem consciência do que tinha acontecido com ela, que ela tinha sido obsequiada pelos cunhados, porque eles tinham sido mortos pelo marido. E aí, o que ela faz? Como ela já era um espírito mais elevado, ela simplesmente perdoa e vai embora. Ela se desprende dessa situação. Ela vai para uma esfera superior, e de lá ela passa a auxiliar a sua família e a trabalhar para ajudar outros espíritos. Por quê? Porque o tesouro da Alzira já não era mais um tesouro da terra. Ela não criticou o que o marido fez, ela não criticou o que os cunhados fizeram com ela. Ela simplesmente perdoou. Percebe a diferença? Se libertou. E aí nós vamos ver alguns trechos do livro que André Luiz pontua, para que a gente verifique se isso tem ressonância ou não conosco. Com relação ao Antônio Olímpio, quando ele é resgatado naquela forma monstruosa, a hora que ele consegue... Peraí, deixa eu tirar, senão você se comenta. Quando ele é resgatado e ele está completamente dementado, eles começam, o Druso, o Silas, acompanhado pelo André Luiz e pelo Hilário, a fazer um tratamento através de passes magnéticos. Até que ele vai, ao longo dos dias, recuperando a lucidez. Quando ele abre os olhos pela primeira vez, ele diz isso: sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei por isso, pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É o remorso vencer. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Vejam, ninguém sabia o que estava acontecendo com ele, mas ele sabia. Durante
todo este período, a consciência dele estava ali trabalhando nesse sentido do ato errado que ele havia cometido. Imagina o remorso que ele sentia. Quando se coloca que o inferno queima, né? É cheio de fogo, é exatamente aquilo. É um fogo que tortura, não um fogo material, mas o sentimento que se tem. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Nós estamos sabendo o que pode acontecer conosco. Então, né? Vamos lá. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que possa me desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Por que a embarcação? Porque ele estava num barco. Então, mentalmente, foi criado na cabeça dele que ele estava preso num barco. Imagina isso durante 20 anos. Com esse sentimento, sem poder dormir ou morrer. Por quê? Na cabeça dele ele tinha morrido. Morreu, acabou. Ele morreu, mas não acabou. A situação está pior. Percebe? Situação de sofrimento, né? E ele continua. Fui um homem rico e tido por honesto. Aos olhos de todos, um homem acima de qualquer suspeita. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores do mundo, pela sagacidade e pela inteligência. Então, aos olhos de todos, ele sempre foi um homem honesto, um homem respeitado, um homem de bem. Porém, ele sabia que ele não era. Nunca pude ser feliz. Essa é a declaração dele. Então, todo aquele sentimento que ele depositou, o seu tesouro, que era a propriedade, era a posse, era o dinheiro, acabou levando-o a perder a sua reencarnação e a não ser feliz. Sem contar que ele ainda acaba sendo, levando nas suas costas o que acontece com a esposa, o que acontece com o filho e com os irmãos. Isso não estava na programação dele. Ele perdeu essa reencarnação. Isso pode acontecer conosco. Alzira, a mãe, quando ela tem a autorização para ver o Antônio Olinto, porque ela pede essa autorização para o Druso, e ali ela se coloca junto àqueles espíritos que estão cuidando do seu marido, o coração dela era tão bom que olha o que ela fala. Ela não tinha conhecimento do crime, ela não participou do crime, mas olha o que ela diz: o crime do meu esposo é também meu. Por quê? Porque ela fala que ele tinha sido um marido muito bom e um pai também muito amoroso, e que eles haviam desfrutado dessa riqueza. Então ela chama para si a responsabilidade. Vocês foram espoliados, ela está dizendo para os dois cunhados, dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Nossa desregrada ambição, contudo, furtou-lhes os recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoe-nos, pagaremos nossas dívidas. Se fôssemos nós, não tem nada a ver com isso não. Foi ele que fez, ó. Não tem que pagar nada. Não é isso? Pelo conhecimento que ela tinha, ela puxa para si. Porque ela vai colaborar para refazer essa situação. E ela continua. Além disso, ressarcindo meus débitos do passado, sucumbi por minha vez às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Então ele está dizendo que o fato dela ter cometido o suicídio havia uma ligação com uma outra vivência dela lá do passado. Quer dizer, ninguém vai passar por uma situação sem que não
tem a necessidade. Ela estava ressarcindo também, ela estava pagando a conta. E ela já tinha aprendido a lição. Então ela estava pagando a conta e já estava fazendo uma poupança, né? Ajudando os outros. E ela continua. Aí o Hilário pergunta, né? Mas não dá para a gente saber o que aconteceu no passado dela? E Silas amorosamente responde: Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu em seu coração. Ou seja, ele fala, nós não temos o direito de vasculhar qual foi o erro dela, porque ela já pagou a sua dívida e já conquistou uma faixa do céu no seu coração. Olha onde está o tesouro, aí estará o seu coração. Será que nós estamos mais para Antônio Olímpio ou mais para Alzira? Não precisa falar não. Mas dá para a gente perceber, né? A gente perdoaria. Leonel e Clarinho, os irmãos. No desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a fio estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada lhes doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, a qual, horrorizada ante a perseguição deles, se havia arrojado naquelas águas de terrível reminiscências. Quando o Silas está ali conversando para tentar envolver os dois, para poder socorrê-los, eles se infiltram na casa e a conversa é como se eles também fossem apegados ao dinheiro, para ganhar a confiança dos dois. E ali eles ficam durante uma semana conversando com eles todas as noites, até que chega um determinado momento em que Silas, que é o instrutor, conta a história dele. Porque numa outra vivência dele, Silas, ele também havia perdido a existência há 3 séculos atrás por conta do dinheiro. Ele e o pai, que é o Druso, o diretor. E ambos, depois de resgatados, para pagar as suas dívidas, trabalhavam na Mansão Paz durante 3 séculos já, um como diretor, o outro como instrutor. Então imagina o quanto que eles conseguiram evoluir para conseguirem o direito de resgatar o espírito da Aida, que foi a madrasta que ambos acabaram fazendo uma trama e ela ainda não podia ser socorrida das trevas. Então veja só como que a gente comete erros que demoram para ser corrigidos. Então aqui, quando o Silas conta para Leonel e Clarinho a sua própria história, sem julgá-los, muito pelo contrário, dizendo assim, eu sei exatamente o que vocês fizeram, porque eu também fiz, mas eu estou apresentando a vocês a oportunidade de mudança, de uma nova oportunidade. E aí o que eles se lembram? Como que eles vão começar de novo diante daquilo que eles fizeram com a Alzira? E aí então a Alzira é trazida até eles. E quando eles caem aos pés de Alzira para pedir perdão, ela o levanta e aí ela que se coloca de joelhos e ela pede perdão. Foi aquela primeira fala que nós vimos lá. E o filho, o Luiz, que já está na sua vida madura, por volta dos seus 40 anos, casado e com 2 filhos. Luiz, o seu espírito de Luiz se afinava com os antigos sentimentos paternos, quer dizer, ele também trazia esse apego ao dinheiro, apegando-se aos lucros materiais exagerados, sofria tremenda obsessão no próprio lar, detinha a larga fortuna sem aplicá-las em coisa nenhuma, como nós comentamos. E
quando ele dormia todas as noites, quando desligado do corpo pela influência do sono, vem afagar o dinheiro que lhe nutre as paixões. Ele dormia, o corpo saía, ia lá onde ele tinha o dinheiro escondido, e a descrição, sabe quando você pega a seta e fica cheirando, vendo, acariciando? Lembra a história do tio Patinhas? É a mesma situação. Então, uma paixão desenfreada, porque ele também não era feliz e colaborava com a penúria da esposa e dos 2 filhos. E aí, depois de todos esses acertos, Antônio Olímpio já está sendo socorrido, já foi socorrido. Ele não tem privilégios nenhum. Ele vai ter que reencarnar rapidamente, porque ele precisa, inclusive, reconstituir o seu perispírito. Então, ele vai reencarnar com muitas dificuldades. Tá? A Alzira está ali participando como aquela que vai ser a mãe acolhedora. E os 2 irmãos, o Leonel e o Clarindo, aceitam a ajuda. Leonel e Clarindo vão permanecer no plano espiritual por aproximadamente 25 anos, se preparando para o retorno, para que eles possam voltar para cá e ter a sua reencarnação para frente, porque eles também perderam a reencarnação deles, tá? Então, se a gente for olhar aqui, somente a Alzira conseguiu evoluir na sua reencarnação. Antônio Olímpio, Clarindo, Leonel e Luiz perderam a sua reencarnação, tá? Pegaram o dinheiro. E aí, o Druso, que é o diretor, mais o ministro Sâncio, vão colocar em pauta qual vai ser a situação, e eles fazem um planejamento reencarnatório. Planejamento esse que todos nós passamos, né? Só que eles fazem de uma forma para que dê certo. Só que cabe a cada um de nós vir para cá, enfrentar as dificuldades e ver se nós vamos conseguir vencer as nossas tentações. Qual é o planejamento reencarnatório? O instrutor Silas está explicando. Conseguida essa fase inicial de assistência, já foi tudo mais ou menos resolvido, colaborarás na volta de Antônio Olímpio ao lar do próprio filho. Então ele vai reencarnar como neto, né? Ele vai reencarnar como filho do filho. Vai ser neto dele mesmo. Olha que legal. Isso acontece conosco. E por tua vez, que é a Alzira, né? Ele está falando aqui da Alzira. A Alzira colaborará na volta de Antônio Olímpio ao lar do próprio filho, e por tua vez tornarás a carne logo após. Ela também vai reencarnar logo depois, a fim de que de novo te consorcies com ele. Eles vão se encontrar e vão casar de novo. Coitada dela. Em abençoado futuro, para que receba nos braços Clarindo e Leonel, os filhos do coração, aos quais Olímpio restituirá a existência terrestre e os saberes. Ou seja, de alguma forma, aquela fazenda que foi tirada deles vai voltar para as mãos, porque eles vão ser bisnetos dele mesmo. Percebem? Isso daqui vai acontecer? Não sei. Porque vai depender única e exclusivamente deles. Pode dar certo? Pode. Eles podem falir? Podem. E isso acontece conosco. E o que a espiritualidade nos fala? Que muitas das vezes nós voltamos no mesmo núcleo familiar 2, 3 vezes e cometemos o mesmo erro. Como é difícil a gente vencer uma tentação. E aí o instrutor Silas vai fazer algumas pontuações para nós. Olha cada conselho. Cada um
é tentada exteriormente pela tentação que alimenta em si própria. Eu não consigo influenciar o Luiz Henrique se ele não tiver dentro dele esse desejo. Quem aqui, por exemplo, quando jovenzinho, quem tem uma idade assim que nem eu, em torno dos 15 anos, né? Que era muito comum todo mundo fumar, né? Era chique fumar. Muitas pessoas fumaram. Outras pessoas, apesar de terem sido oferecido cigarro, não caiu nessa tentação. Por quê? Porque já não traz mais dentro de si essa necessidade. Percebe? Podemos dar isso como exemplo: bebida, cigarro, droga e por aí afora. Tá? Além dos pensamentos vulgares, quer dizer, daqueles pensamentos comuns que nos aprisionam à experiência rotineira, olha que importante isso. Nós emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Qual é o nosso desejo central? Aquele desejo que eu tenho e que eu não conto para ninguém. Aquele que de repente eu faço carinha de paisagem, de boazinha, mas que por trás eu estou arquitetando para conseguir o meu desejo central. Se a gente já não faz mais isso, ô glória! Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Nós emitimos essa energia. Os espíritos, eles conseguem perceber se eu tenho, por exemplo, a dificuldade com relação à sexualidade, eu emito uma determinada frequência, eu emito um determinado cheiro, e todos aqueles espíritos que estão na mesma frequência me identificam. Se o meu desejo central é o poder, aqueles espíritos que se afinizam com o poder vão se aproximar de mim. Deu para entender? Então, por isso que falou lá que o Luiz foi obsediado pelos tios, porque ele trazia dentro dele essa vibração. Percebe? Tá dando para entender, gente? Ok? E aí ele fala uma coisa importantíssima. Quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto? O que o Antônio Olímpio fez não deve ter gasto muitos minutos para balançar e afundar os dois. Porém, a ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Ou seja, quanto tempo eu vou precisar para reconstruir aquilo que eu destruí num minuto. No caso do Druso e do Silas, 3 séculos. No caso aqui do Antônio Olímpio, quase que 1 século. Percebe? E no nosso caso? E no livro Cheque Mate nas Sombras, que é do André Luiz através do Samuel Gomes, que eu acho que é esse o tema que está no ar, olha o que a espiritualidade nos traz. Esses momentos turbulentos pelos quais nós estamos passando são sinais de que as coisas estão mudando aqui na Terra, que a Terra está mudando para um mundo de regeneração. E cada um deverá escolher qual comportamento assumir. Se o de permanecer nas ilusões de que os interesses puramente materiais trazem, se o de permanecer nas ilusões de que os interesses puramente materiais trazem felicidade, ou seguir os caminhos simples que o espírito escolhe para se libertar das amarras com o passado de erros obscuros. Se eu continuar, se cada um de nós continuarmos apegados à matéria, no mundo de regeneração, a vibração é outra. Eu não vou encontrar ressonância para permanecer aqui.
Então, aquilo que Jesus disse, que a gente amontoasse tesouros, que as traças não corroem, que os ladrões não roubam. Exatamente o momento. Durante todas essas nossas vivências, nós cometemos esses erros. Mas agora é o momento em que nós estamos sendo esclarecidos abertamente de que isso tem que ser mudado. Nós precisamos começar a nos desapegar, não só de bens materiais, mas de sentimentos que nos aprisionam aqui. Sentimentos de ódio, de vingança, porque essa situação aqui tem um sentimento por trás. O sentimento da cobiça, o sentimento da posse, o sentimento do orgulho, que eu sou rico, que eu tenho poder, e por aí afora. Então é o momento. Nós não podemos mais permanecer nessa ilusão que nós estamos. E aí nós vamos fazer de que jeito? Exemplos de pessoas que já há muito tempo estão fazendo exatamente isso. Ah, Nilva, mas é difícil, né? Um Chico, uma Tereza, você pegou pesado. Tá, estou dando exemplo de que pode. Mas nós também podemos já começar a melhorar um pouco, não é? Quantas vezes nós somos convidados a auxiliar, a trabalhar, e a gente diz assim, não tenho tempo. Alice fez o convite para o grupo de estudos. Grupo de estudo tinha que estar a casa lotada, porque é nesses grupos que nós somos instruídos, que nós somos fortalecidos para sairmos dessa situação. Mas a gente foge, não posso, estou cansada, tem isso, tem aquilo, tem que trabalhar, tem que fazer. Gente, há mil desculpas. Está passando o tempo, não tem mais. E aí a gente entende perfeitamente o que Jesus nos disse na oração do Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação. Qual é a nossa tentação? Cada um tem a sua. Não nos deixeis cair em tentação, para que a gente não perca mais uma vez a nossa reencarnação. Está difícil? Tá. Mas o que a gente pode fazer para melhorar? Sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de quem quer que seja, sem querer levar vantagem. É esse o pedido que a espiritualidade tem feito para nós. Tá certo? O recado está aí. Eu espero que sirva para ajudar, e para mim me ajudou. Não é fácil, mas se a gente começar a olhar com sinceridade para dentro de nós vamos conseguir aquela vozinha assim que a gente tem da nossa consciência, que vai nos mostrar vários caminhos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente consiga sair vitorioso desta reencarnação, que é abençoada. É a reencarnação que nós estamos tendo o privilégio, o tesouro de trabalho em contato com essa doutrina, que esclarece para todos nós, sem máscara, sem dogma, sem mistério, sem nada. Tá aí. É só a gente querer. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada.